Bora, gurizada! Bora. Gurizada. Bora? Que é uma empresa séria, rapá. Sem risadinha. Bora lá. E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma análise. Hoje vocês vão ver o processo de rebrand da marca que anteriormente se chamava Miranda Advogados e aí passou a chamar VM, tá? Vamos lá, a gente vai fazer hoje essa análise. A produção já mudou a tela, muito bem, a produção tá ligada. Aqui nós vemos como a marca do escritório de advocacia funcionava antes. O que é importante contextualizar aqui para vocês antes da gente falar de forma prática desse processo de reformulação? O Miranda Advogados, ele tinha inicialmente um processo que tinha muita relação com ambientes de startup, tecnologia, sempre teve o direito empresarial presente ali, mas tinha um foco muito centrado nos aspectos do direito de startups. O proprietário, que é o Vinícius, era e segue ainda sendo muito atuante em tudo que envolve novas tecnologias, especialmente no que se relaciona ao mundo do direito. Então, quando a gente para olhar aqui a marca, ela trazia muito esse aspecto de conexões. Quando você para olhar a, a, a iconografia aqui, opa, deixa eu dar só uma alinhada aqui, turma, aí para ficar um pouquinho mais suave o nosso toque para escrever, aí fica melhor. Quando a gente para olhar essa iconografia, ela remete muito à conexão. Tem ali aspectos assim muito linkados com sabe esses símbolozinhos, assim, de programação? Tem muito essa construção da ideia de rede, esse era um outro aspecto, assim, que existia nessa marca anterior deles. Não fomos nós que fizemos, mas a gente conseguia identificar tudo isso presente nessa marca. Então ela era uma marca que a gente tinha um posicionamento mais jovial, mais tecnológico, mais relacionado com esse universo. Era uma marca bem bonita, assim, né? Mas o que acontece? Nesse processo de evolução e amadurecimento do escritório, o escritório passou a atender dinâmicas muito relacionadas à recuperação judicial, passou a atender grandes empresários, passou a atender empresas assim com grandes patrimônios, e essa marca que a gente está vendo aqui, que está muito nessa vibe, nessa ideia de tecnologia, ela já não comunicava mais com esse público que é que passou a ser o nosso principal público-alvo, que passou a ser o nosso principal cliente. Então, a gente tinha aqui uma identidade que funcionava muito bem para o posicionamento e para o objetivo que existia naquele momento, sabe? Ela funciona bem, ela tem detalhes legais, tem detalhes de jovialidade, de tecnologia, mas não traduzia, não significava, não simbolizava. Vou passar aqui para vocês. A gente fez aqui umas aplicações simbólicas para vocês conseguirem enxergar essa marca anterior aplicada e funcionando em alguns contextos. Então, ela funcionava bem, mas ela não conversava. Vocês conseguem olhar para essa marca e pensar assim: um grande fazendeiro, um grande grupo do agronegócio vai olhar para essa marca e vai se identificar? Dificilmente, né? Ainda mais que os grandes grupos hoje estão ainda sob a liderança de pessoas que são mais maduras, né? Os jovens ainda estão nesse processo de transição das empresas familiares, e o grande objetivo do escritório nesse momento, quando ele está aqui e ele vem para um processo de rebrand, é criar um posicionamento que está mais alinhado com a solução que eles oferecem. Então, eles passam a oferecer soluções mais complexas, trabalhar e atuar
em negócios de maior, valores monetários, de maiores responsabilidades, não que antes não tivesse, mas exige uma carga diferente do que quando a gente está com essa energia, né, com esse posicionamento de marca. Então, quando a gente foi para o processo de rebrand aqui, o primeiro ponto que nós fizemos foi, primeiro de tudo, nós suprimimos a ideia de trabalhar o Miranda propriamente. Por que nós, fomos nesse caminho? Porque quando a gente traz o VM, e aí o nome do proprietário, como eu já comentei com vocês, é Vinícius. Vinícius Miranda, a gente traz aqui, quando a gente trabalha VM advogados, a gente está dando mais possibilidades das pessoas se sentirem parte desse contexto, sabe. A gente não coloca o Vinícius, porque quando a gente traz o Vinícius propriamente, personaliza muito, personaliza demais, só que quando a gente está indo para essa lógica, onde a gente está construindo aqui, no caso dele, já é o escritório antigo, que já está posicionado, ele está passando por um processo de reposicionamento, e aí esse é um detalhe importante, ele está passando por um processo de reposicionamento e de acordo com o público-alvo que ele, está lidando e que ele quer cada vez mais atingir, a gente entendeu que era necessário a gente criar uma lógica, como lida com muitas, negócios familiares, assim, são muitas famílias, a gente entendeu que precisava trabalhar a ideia de um brasão. Então foi nessa construção, nessa lógica, que a grande ideia que a gente trouxe, e a gente entendia como a grande sacada, era transmitir esse poder, essa defesa, então a gente traz aqui a esse pilar, que significa muito essa base, essa solidez, e a águia ela é uma ave, muito forte, muito empoderada, traz muita autoridade, traz muita visão. Então a gente vem para o óbvio, que é unir as iniciais do nome, que já tem a identificação do cliente, a águia, que é um elemento fundamental nesse processo de força e autoridade que a gente entende, já está no imaginário das pessoas. As pessoas já conseguem olhar para a águia como esse animal, e aí o pilar, que é um elemento fundamental na construção dessa marca. E aí a gente traz também um ajuste, observem só, a gente faz um ajuste muito importante na padronização das cores dessa marca. Enquanto aqui, na marca anterior, a gente tinha a necessidade de reforçar e conectar com algo mais tecnológico, algo mais jovial, que trouxesse um dinamismo, a ideia de um dinamismo, na marca nova, a gente precisava trazer mais aspectos de sobriedade. A gente precisava passar uma ideia de uma marca mais clássica, sabe? Então a gente fez esse ajuste aqui na padronização de cores e inclusive na escolha da tipografia. A gente escolhe inclusive trabalhar, vocês vão ver na construção aqui geral, a gente escolhe trabalhar com a tipografia que também é muito clássica. Aqui a gente tem a construção, se vocês observarem bem, a gente tem todos os elementos que a gente comentou antes, eles estão presentes aqui, então nós temos um V, deixa eu deixar maior aqui, fazer assim, espera aí. Aqui nós temos o V, e nós temos o M, também aqui embaixo. Toda a construção dela aqui está feita nessa ideia do pilar, se vocês observarem aqui, eu estou fazendo em amarelo, tem toda a base do pilar, e aqui em cima, a águia. Eita, como ela desenha bem. Então, todos os elementos apresentados anteriormente, eles consolidam essa ideia do ícone da marca. E aí a tipografia escolhida que a gente optou, a gente escolheu uma tipografia de estilo serifado. Se você não sabe o que é uma tipografia de estilo serifado, serifa são esses tracinhos aqui, ó, que são muito comuns,
para facilitar o processo de leitura. Não é recomendado que a gente use muito, vamos dizer assim, tanto que se vocês observarem no advogados a gente não utilizou, mas, deixa um ar mais clássico para a marca. E aí a gente traz várias aplicações, ela na horizontal, ela só com a iconografia, construção, ela na vertical. Existem várias aplicações e padronizações de cores. Veja como a gente conseguiu criar um dinamismo para todo o material, fica completamente diferente da marca anterior, tá muito mais alinhado com o posicionamento do que eles fazem hoje, muito mais alinhado com o perfil de clientes atendido nesse momento. E deixa uma marca muito mais atualizada, muito mais, consolidada diante do público-alvo. É óbvio que já tem o fator de que eles já são conhecidos, eles já estão se relacionando com esse público, já tem um tempo o escritório já tem mais de 10 anos, então isso facilita no processo da consolidação da atividade deles. Mas é fundamental que a empresa, ela observe o momento em que o posicionamento dela mudou. Isso aqui foi fundamental no processo de transição desse escritório, porque o posicionamento naturalmente deles mudou. À medida que os anos foram passando, eles começaram a atender perfis de clientes, experimentar novos mercados, serem procurados por perfis diferentes de clientes, eles entendem que faz sentido aquilo, o posicionamento interno e a dinâmica de trabalho muda, e à medida que isso muda, eles precisavam mudar também ali a maneira como eles se comunicam, porque a forma como eles vão se colocar aqui vai dizer o quanto o cliente vai ter mais ou menos atrito para fechar e para confiar na marca deles. Então a gente sai de uma marca que tem o aspecto de dinamismo, inovação e tecnologia e passa para uma marca que está muito mais centrada em construir autoridade, segurança, solidez, que é o caminho natural. Isso aqui só existiu porque esse posicionamento e essa mudança existiu no comportamento do dono e da sua equipe. A marca ela só vai traduzir o momento que você vive, vai traduzir o posicionamento que você tem. A marca ela é esse complemento, não adianta a gente ter uma marca que está com um posicionamento e o que o cliente encontra é outra coisa. Ah, o cliente vem te procurar porque ele acha que você tem esse aspecto mais clássico, mais sólido, é uma empresa e fala assim: tem quanto tempo de escritório? Ah, 3 meses. Ah, o advogado aqui que vai tocar a sua causa tem 3 meses que tirou, que recebeu a carteira da OAB. Não vai dar. Você vai colocar essa marca aqui e a entrega não vai ser no nível do que o cliente está esperando aqui. É uma entrega completamente diferente. Mas quando o cliente vem, ele vê o material desse, ele recebe a recomendação, pega uma pasta, pega um material com essa identidade, com essa comunicação, ele já tem um pouco mais de segurança, de confiança, que realmente esse é o escritório certo para resolver esses problemas de alta complexidade que ele está enfrentando. Mas aí, me conta se você gostou da opção que a gente fez para fugir da obviedade. Escritórios de advocacia são sempre um grande desafio para nós, especialmente porque o mercado enche de balança, enche de elementos óbvios, o martelinho da justiça sempre está presente ali. Inclusive, os clientes advogados, muitas vezes, eles já vêm com essa expectativa, então eu acho que o trabalho ele é realmente muito simples, não, é só colocar uma coisinha ali, coloca o meu nome, é tudo mesmo, é tudo a mesma coisa, e na verdade não é. É sempre possível que a gente faça um estudo individualizado para cada negócio, para cada posicionamento e para cada necessidade. Então, se você gostou, deixa nos comentários e se você quiser continuar acompanhando materiais como esse, é só nos seguir aqui no YouTube e nos acompanhar. Até a próxima.